Bu! Medo do quê? Medo de aranha? Medo de buracos? Medo de elevador? Medo de escadas? Medo de água? Medo de mar? Medo de piscina? Medo de pessoas? Medo de viver ou medo de morrer? Medo do escuro? Medo do amanhã? Medo do daqui a pouco? Medo de cobras? Medo de baratas? Medo de galinhas? Medo de ser deixado sozinho? Ou talvez até o medo de não ser amado? E aí, qual é o seu medo? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, que você já sabe que não é só o meu canal, mas é também o seu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Carol, e aqui nesse canal a gente fala sobre diversos assuntos, sim. Aqui eu te ensino como conseguir uma cirurgia plástica pelo SUS totalmente gratuita. Aqui nós temos dicas, nós temos receitas, nós temos vlogs, rotina, alimentação saudável, temos de tudo um pouquinho. Vou deixar também o meu Instagram para você me seguir caso você queira. Está passando aqui na tela agora, é @carolsouzaoficial. Lá você me encontra também em tempo real. Também posto com frequência por lá e você também pode entrar em contato comigo por lá. E além de todos esses conteúdos que eu acabei de te contar, eu também sento aqui de vez em quando nesse cantinho maravilhoso para conversar com vocês, contar algumas histórias, dividir algumas coisas que acontecem, dividir conhecimento. E nesse vídeo, como você já viu aí no título, nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, porém muito necessário. Um assunto que muitas pessoas têm medo só de pensar em falar. Muitas pessoas sofrem com tipos de medos diferentes todos os dias. E isso é indiscutível. É claro que eu não poderia deixar de vir aqui nesse canal, onde o meu intuito é ajudar pessoas e falar sobre esse assunto tão delicado, porém merecedor de muita atenção. Então, sim, nesse vídeo nós vamos falar sobre o medo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu tenho certeza que você vai gostar de algum dos vídeos que nós temos aqui, de algum dos conteúdos que nós já temos aqui no canal. Temos também aqui muitas playlists sobre assuntos muito importantes. Deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, ativa o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui. E se você for novo ou nova por aqui, acabou de chegar, esse vídeo apareceu aí na tua fanpage, você entrou, comenta aqui para eu saber, Carol, acabei de chegar, estou conhecendo o seu canal agora, me conta o que você achou, me dê o seu parecer sobre este canal, se tem alguma melhoria que você acredita que possa ser feita, se tem algum tipo de vídeo, algum tipo de assunto que você queira ver aqui no canal, e eu vou trazer aqui para você com certeza. E dito isso, vamos começar a falar sobre o assunto desse vídeo. O tão temido medo. O medo é um verdadeiro gigante. O medo é uma força monstruosa, que se você não exercer sobre ele o controle necessário, sim, ele pode e vai te paralisar. Mas nesse vídeo, eu vou te dar algumas dicas de como você pode vencer o medo, de como você pode ultrapassar os limites que o medo impõe para você. Dicas valiosas que você vai levar para o resto da sua vida, de como você conseguirá se manter seguro, mesmo sentindo medo. É muito importante frisar que mesmo que o medo pareça mesmo e seja uma força gigantesca, grandiosa, monstruosa, todos nós estamos sujeitos a ter que enfrentar o medo algum dia na nossa vida. Então, o fato de estarmos sujeitos a sentir ou a passar pela situação de medo quer dizer que da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está sujeito a ter medo, infelizmente. Só que tem algumas formas de nós conseguirmos controlar o medo e controlar o momento do medo. Por exemplo, vou atravessar uma rua, só que eu vou atravessar num lugar onde não tem faixa de pedestre e eu sei que é perigoso, tem muito carro passando para lá e para cá.
e já te começa a dar aquele calafrio, já te começa a acelerar o coração, mas mesmo assim tu vai enfrentar aquilo ali e vai passar onde não tem faixa de pedestre. Esse medo é um medo necessário, assim como muitos outros medos são necessários na nossa vida. É um medo que vai te causar temor, que vai te atemorizar para que você não faça. Pelo menos em alguns casos, é claro que o medo vai impedir você de fazer algumas coisas. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Em resumo, é muito normal sentir medo. É muito normal sentir a sensação de medo. Alguns medos vêm da infância. E eu ouso a dizer aqui que a maioria dos medos existentes na fase de vida adulta do ser humano são acarretadas por problemas que essa pessoa passou na sua fase de infância, na sua pré-adolescência, ali toda aquela idade onde as informações, as memórias estão se formando dentro do cérebro e é aquilo que você vai carregar para sempre. Exemplos: medo de rejeição ou medo de ser rejeitado. Porque talvez tenha sido uma criança que foi rejeitada, aquela criança que recebe mais amor do pai do que da mãe, ou vice-versa, recebe mais amor da mãe do que do pai, tem um pai ausente. Ela tem medo de ser rejeitada pelas outras pessoas porque ela sofreu a rejeição na sua infância. Então esse medo, ele foi acarretado por um problema de infância. O medo de ser abandonado, medo do abandono. De repente, na sua infância, você foi uma pessoa que foi abandonada por alguém. Seja por um ente querido, uma pessoa que você amava, um colega de escola, uma pessoa que você admirava. Em algum momento você foi abandonado por essa pessoa. E você cresceu com esse trauma e hoje esse trauma se tornou um bloqueio chamado medo na sua vida. Então você tem medo de ser abandonado por pessoas porque você já foi abandonado uma vez. Medo de agressões. De repente você foi uma criança, uma adolescente, ou talvez até na fase adulta você já tenha passado por agressões. Seja ela uma agressão física, seja ela uma agressão emocional. Você tem medo de ser agredida porque você já sofreu com isso uma vez e aí criou esse bloqueio hoje na fase adulta de que você a qualquer momento pode ser abandonada, pode ser agredida, pode ser deixada de lado por alguém. Quando na verdade esse bloqueio ele veio da infância, ele veio de uma fase onde a sua memória ainda estava sendo formada. Então sim, a maioria dos medos que nós temos na nossa fase adulta, na nossa vida adulta, ela vem por problemas que foram acarretados lá atrás na nossa infância. Os traumas de infância, em especial, eles marcam para sempre. E eu posso falar disso com muita propriedade porque eu fui uma criança que passei por abusos tanto psicológicos como físicos também, abusos sexuais. Eu passei por isso, então eu tenho propriedade total para falar que sim, os medos que a gente traz para nossa fase adulta, eles podem vir da infância. Eu fui uma pessoa que por muito tempo eu tive medo de pessoas, medo de situações. Eu sentia calafrios, eu sentia palpitações, eu sentia muitas dores, crise de ansiedade, que ainda tenho algumas vezes, mas não com tanta frequência. Mas eu sei que essas crises que eu tinha com mais frequência, e eu vim tratando isso, eu vim buscando na palavra de Deus, eu vim buscando um refrigério para essas dores que eu tinha carregado da minha infância. Eu sei que tudo isso tem a ver com o meu passado lá atrás. Tudo que eu sofri, tudo que eu passei, coisas que eu aguentei calada e que eu só deixei para falar na fase adulta, coisas que eu nunca falei, sabe? Porque todo mundo tem alguma coisa que enfrentou, que passou, que não contou para ninguém, que resolveu guardar, esconder numa caixinha e deixar lá dentro, no fundo da nossa alma. Só que isso é um veneno. Isso é um imã que atrai o medo para nossa vida. Porque você deixa lá escondido, mas está escondido dos outros, não de você. Então você precisa tirar isso para fora, mexer nisso, tirar essa poeira, sabe? E liberar o perdão. Inclusive eu tenho vídeo aqui no canal que falo sobre o perdão, falo sobre como eu perdoei o meu abusador.
que não me pediu perdão, mas eu me senti na obrigação de perdoar, porque eu senti que se eu não perdoasse, eu não ia conseguir seguir a minha vida. Então eu optei pelo caminho do perdão. Voltando aqui ao assunto do medo, não saindo do nosso foco, algumas pessoas trazem os seus traumas de infância, como por exemplo, uma pessoa que viveu numa casa muito tóxica, um ambiente familiar muito tóxico, pessoas que sempre colocaram pontos negativos à frente de pontos positivos na vida de uma criança. É uma criança que ela vai crescer e, sem dúvida nenhuma, ela vai ter muitos problemas psicológicos. Por quê? Porque quando a pessoa não tem uma base familiar coerente com uma vida normal, com uma pessoa normal, com uma vida que a pessoa deve e tem o direito de ter, ela consequentemente vai crescer e vai ter muitos problemas. E é óbvio que essa pessoa vai sofrer. Dentre muitos transtornos que o medo pode causar, o medo pode causar ansiedade, o medo pode causar transtorno bipolar, o medo pode causar fobia social, medo de ficar na frente de pessoas, medo de falar em público, medo de estar no meio de gente, no meio de pessoas. Talvez você sinta isso, você tenha esses sintomas e você não imagine que isso possa vir da sua infância. Então esse vídeo pode ser uma luz para você passar a tratar de dentro para fora, para que você se liberte de coisas do passado para conseguir desbloquear o seu futuro e conseguir viver com coerência e com totalidade o seu presente. Como eu já venho falando aqui numa sequência de vídeos, algumas pessoas, elas têm medo até de colocar uma roupa diferente. Algumas pessoas têm medo de trocar a cor do batom. Sabe, ela usa aqui esse batom X e ela tem medo de trocar a cor desse batom porque para ela a outra cor pode ser que não venha ficar bom. Mas ela nem provou. Só que o medo daquilo não ficar bom, daquilo não ficar legal, não ficar coerente com o que ela quer, faz com que ela só fique com o batom que ela já tem costume, então ela não troca. Então o medo, ele impulsiona você para algumas coisas, porém o medo, ao contrário de impulsionar, também faz você retroceder, voltar para trás, porque ou você volta para trás por causa do medo, retrocede, não é? Ou você fica somente estacionado. Nenhuma dessas alternativas é boa. É claro que vencer o medo, ser uma pessoa corajosa, não significa a ausência do medo. Eu quero deixar muito claro isso aqui. O medo é de nós, o medo é uma sensação primitiva que já vem lá de trás. Não é à toa que em 1 João, capítulo 4, no verso 18, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. O que Jesus dizia quando as pessoas chegavam perto dele e Jesus sentia e via a sensação de medo nas pessoas? Jesus dizia: não tenhas medo. Quantas vezes Jesus repetiu isso para pessoas comuns, pessoas como nós, que estavam sujeitas, assim como Elias, às mesmas paixões que nós? Quantas vezes Jesus olhava para a pessoa e dizia: não tenhas medo. Jesus falou com Pedro: não temas. O que significa não temas? Não tenha medo. Então o medo já vem lá de trás. E o que Jesus quer fazer? O que o perfeito amor quer fazer? Retirar o medo, lançar fora todo o medo. Mas isso não significa que você vai ficar imune ao medo, que você nunca mais vai sentir medo na tua vida. Não. Significa que você vai enfrentar as situações nas quais você sente muito medo, mesmo sentindo medo. Por quê? Porque você sabe que você precisa controlar o medo. Se você não controlar o medo vai controlar você. O medo vai controlar a sua vida. O medo vai controlar os seus sentimentos. O medo vai controlar a sua vida financeira. O medo vai controlar a sua vida sentimental. O medo vai controlar a sua vida emocional. Se você não controlar o medo, ele vai controlar tudo que tem em você e que está à sua volta. Aqui nós já entramos na questão do autocontrole. Autocontrole. Eu sei que eu tenho medo daquilo, mas eu sei que eu preciso enfrentar aquilo porque aquilo vai ser bom para mim. Então, respira fundo, inspira,
autocontrole. Eu vou enfrentar porque eu sei que eu posso controlar essa situação. Você precisa entender que o medo está diretamente ligado à confiança que você tem em você mesmo. Sabe por quê? Quando você confia em você mesmo, você vence o medo. Quando eu não confio em mim mesmo, quando eu não acredito no meu potencial, sabe aquela pessoa que, assim, ela é cheia de planos, ela é cheia de vida para realizar os planos, mas ela mesma não acredita nela. Ela quer começar um negócio, mas ela não acredita que o potencial do trabalho dela é bom. Ela quer, vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro, bem escrachado para entendermos. Ela quer abrir uma confeitaria. Ela faz bolo, faz doce, ela quer abrir a confeitaria. Mas ela mesma não acredita que o bolo dela é bom. Medo. É provável que essa pessoa nunca abra a sua própria confeitaria. Por quê? Porque ela tem medo do produto dela não ser bom o suficiente. Mesmo sabendo que é. Então, se você confia em você mesmo, você vai vencer o medo. Ai, Carol, eu preciso arrumar um emprego, mas eu tenho medo. Exercite a autoconfiança. Eu preciso trabalhar, eu preciso de um emprego e eu vou trabalhar. Medite isso, exercite essa confiança em você mesma. Eu tenho potencial, o que eu sei fazer? Ah, eu sei trabalhar em padaria, sei trabalhar em logística, ah, eu tenho um curso X. Eu vou trabalhar naquilo que eu sei que eu tenho potencial. Isso vai diminuir, assim, 90% do teu medo. Porque você vai ter autoconfiança naquilo que você está fazendo. Eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou capaz. Então, é automático. A sua autoconfiança vai lá em cima e é automático. O medo vai diminuir. O nível de medo vai diminuir. Ele vai estar ali, ele vai existir, é necessário. Mas o nível de medo vai estar totalmente baixo. Por quê? Porque você está confiando em você mesmo. Então guarda isso com você. Nós estamos fazendo aqui uma série de vídeos falando sobre vários assuntos importantíssimos para a nossa vida emocional. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo e não perder os próximos vídeos. Lembre-se sempre, se você não vencer o medo, você vai se tornar escravo dele. Tem um exercício acerca do medo que eu vou indicar para você fazer. E eu quero que, se você fizer, você comente aqui embaixo. Se você fizer, ah, Carol, deu errado, comigo não funcionou, não adiantou, comenta aqui também, pra gente compartilhar experiências. Porque algumas coisas vão dar certo pra mim, não vai dar certo pra alguém. Algumas coisas vai dar certo pro outro, não vai dar certo pra mim. Não é uma coisa universal, mas é uma coisa que funciona muito pra mim. Sempre que você passar por uma situação de medo, uma situação que agrave o nível de medo que tem em você, você vai dizer para você mesmo. Repita pelo menos umas 6 vezes para você mesmo. Respira fundo. Feche os olhos. Relaxa a tua musculatura e diga: eu já passei por coisas piores. Diga compassadamente, sem pressa, sabe, sem afobação, com paciência. Eu já passei por coisas piores. Isso funciona muito comigo. E eu desejo de todo o meu coração que funcione com você. Deus está com você. Deus conhece os nossos medos. E Deus, por conhecer os nossos medos, sabe das nossas limitações. A Bíblia diz que Deus sabe que nós somos pó. Que Ele conhece até a nossa estrutura. Então, se Ele conhece a nossa estrutura, eu tenho certeza que Ele não vai nos entregar algo que a gente não consiga carregar. Vença o medo. Pare de se preocupar com o que vão pensar e passe a se preocupar com você. Porque se você não estiver bem, não dá para você cuidar de filho, não dá para você cuidar de marido, não dá para você cuidar de casa, não dá para você cuidar da casa de Deus, não dá para você ser uma boa empreendedora, não dá para você ser uma boa gestora, não dá para você ser boa na sua profissão se você não estiver bem com você mesmo. Então, vamos juntos, vamos vencer o medo. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele possa ajudar alguém. Essa é a minha intenção aqui no canal, ajudar alguém.
E se você também quiser ajudar alguém, manda esse vídeo. Compartilha ele com seu amigo, com a sua amiga. Compartilha ele com um parente. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama, em forma de demonstração de afeto, de carinho. De repente essa pessoa seja uma pessoa que sofra com muitos traumas e você talvez nem conheça, mas sente que deve mandar esse vídeo para ela. Então, aperta aí no compartilhar, manda esse vídeo para ela, tá bom? Eu tenho certeza que você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Me segue lá no meu Instagram, lá você me encontra em tempo real, tô sempre por lá, a gente fica lado a lado e a gente pode se falar pelo direct também, é só você me chamar. Tá passando aqui embaixo agora o meu Instagram, @carolsouza_oficial. Um beijo pra vocês e não se esqueça, eu já passei por coisas piores.